Bom dia, mudei meu horário de gravação. Meu povo tá todo viajando, aí eu vou aproveitar hoje, eu vou gravar o dia inteiro, com a claridade do dia, né? E aproveitar o silêncio, que a turma é bem barulhenta. Então, gente, tenho muita vontade de saber como que vocês estão. Gostaria muito que vocês se comunicassem comigo, sabe? Aquela forma de, às vezes, desabafar, de contar o seu dia a dia, tá bom? Fica aí essa proposta, se vocês quiserem. Hoje, nós vamos falar do Evangelho de Mateus, que eu, assim, adoro. Nós vamos trazer a cura de um lunático. Está no capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 23. Naquela época de Jesus, que Jesus esteve aqui, porque a época de Jesus é todas as épocas, né? A época que ele esteve aqui conosco, encarnado, a pessoa que era deficiente mental, seja em que grau fosse, era chamado de lunático. Nós, nos dias de hoje, é que colocamos o nome lunático quem vive no mundo da lua. Mas naquela época era muito comum falar que fulano, ciclano era lunático, tá? Então é a cura desse lunático. Em Mateus, ele vai descrever que e quando chegaram à multidão, por quê? Jesus estava descendo daquele monte onde ele se transfigurou perante os moradores de Capela. Lembra quando a gente fez esse estudo chamado A Transfiguração? Onde ele leva João e Pedro, tá? E Tiago, os três que ele sempre levava, médiuns, doadores de ectoplasma. Então Jesus sobe aquele monte e lá perante os três aparece Moisés e Elias, um de um lado, outro do outro, de Jesus. E vão chamar a atenção de Jesus porque ele não estava cumprindo a ordem de Javé, que seria fazer a guerra do povo judeu contra o povo romano para poder libertar de vez e o povo judeu mandar em todo o planeta Terra. Jesus se recusou, mostrou para eles que ele sabia o que ele estava fazendo. Tá. Depois desse acontecimento, Jesus desce do monte com esses três e é por isso que Mateus vai dizer que quando eles desceram, quando eles chegaram, eles se aproximaram de quem? Da multidão. A multidão estava sempre em torno de Jesus. Aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, ou seja, esse homem vai ajoelhar perante Jesus no meio daquela multidão, porque ele confiava e ele sabia que Jesus podia ajudá-lo. E ajoelhar quer dizer implorar, pedir, rogar e também respeitar a autoridade de Jesus como Messias. Esse homem então chega e fala assim, olha que dó, gente. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. É uma dó. Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então, esse menino, ele estava mesmo, era obsidiado. Ele estava acompanhado de uma turma de espíritos vagabundos sem nada para fazer. Evidentemente, não tinha a proteção do protetor dele, porque eu não sei por que esses espíritos não podem tirar esses espíritos do mal. Não sei, eu não consigo entender isso. Então, ele vai e diz que ele cai muitas vezes na água e cai muitas vezes no fogo. Ou seja, ele tem
essa dupla situação desses dois extremos, ora fogo, ora água. Gente, vocês já pararam para imaginar que sofrimento dessa criança? A Amélia Rodrigues diz que ele não era tão criancinha, mas também ele ainda não estava naquela fase de adolescência, ele estava nessa transição. Aliás, a escola Waldorf chama essa transição de Rubicão, onde passa de criança para pré-adolescente e existe toda essa transformação no corpo dessa criança. Tá lá no nosso vídeo chamado Menina, Levanta-te, parte 1 e parte 2. Não deixa de ver, principalmente se você tem uma criança por perto. Então, é uma situação diversificada de dois extremos, né, gente? Água e fogo. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Ou seja, enquanto Jesus estava lá naquele monte, na transfiguração, esse homem se aproximou dos discípulos, porque Jesus só levou 3. Ou seja, cá embaixo do monte, junto da multidão, 12 menos 3, ainda ficaram 9 apóstolos. E ainda mais aquela multidão de discípulos que são alunos, acompanhavam Jesus e queriam viver perto dele, que era por mais de 100. E foram os 9 apóstolos. Eu trouxe para os seus discípulos, eles não puderam curá-lo. Ou seja, eles já deviam ter tentado tirar esses espíritos de cima dessa criança. E Jesus, então, fica um pouco bravo. Ele fica pouco não, ele fica bastante bravo. Porque Jesus também tinha hora que ele ficava ensinando pra gente que a gente tem hora que tem que dar uns... Como é que fala aí na gíria? Chega pra lá. Tem hora que a gente tem que dar um chega pra lá. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Ele estava falando para quem? Para os discípulos. Ó geração incrédula, não tem fé. E perversa. Perversa porque não se esforçou para ajudar essa criança em sofrimento. Ele faz uma pergunta. Até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Vocês não aprenderam comigo ainda não? Vocês não sabem o que tem que fazer? Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Jesus instrui os discípulos o que fazer. Curar os doentes, afastar os demônios, saciar quem tem fome, ensinar, pregar o amor, andar de porta em porta, de casa em casa, de cidade em cidade. Então Jesus fica bravo. E aí, depois que ele fala, até quando vos sofrerei? Ou seja, ele estava voltando de um monte onde avisaram para ele que ele ia ser crucificado. Avisaram para ele que ele poderia ser apedrejado, que ele não estava cumprindo a missão dele, que era fazer guerra, pegar em arma e matar o povo romano. Ele já sabia que a morte dele estava próxima. Até quando vos sofrerei? Eu estou indo embora, gente. Eu vou desencarnar por esses dias. Esses doutores da lei vão me entregar à morte, à crucificação. E vocês ainda não aprenderam comigo. Quando eu partir, vocês vão ter que fazer sozinhos. A gente fala isso com as pessoas. Fulano, aprende. Agora, enquanto é tempo, estuda, raciocina, coloca dentro de você decisões para você caminhar. Como disse Jesus, tudo que eu faço, vós podeis fazer e mais. Vai evoluindo, vai fazendo cada vez mais. Aí Jesus diz para ele, trazei-mo aqui, traz o menino lá. Já imaginou a alegria desse pai? É Jesus, é ele que vai atender meu filho agora.
meu filho lunático, é o médico dos médicos, é o professor dos professores, é o psicólogo dos psicólogos, ele é tudo, é Jesus. Traz o menino para mim. Olha só esse versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio. Jesus sabia, Jesus via e vê, né? Ele sabia que aquele menino estava sendo obsidiado, estava sendo atazanado por aquele demônio, tá bom? E o demônio saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou com uma ordem, com uma repreensão, igual diz Mateus, ele repreendeu o demônio. Ele repreendeu dizendo para ele, sai, esse corpo não é seu. Como é que fala aí? Esse corpo não te pertence. Sai daqui. E ele saiu, porque a força de Jesus, um comando dele, um assoprar dele, um clicar de dedo dele, um piscar dele, ele conseguia fazer isso. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Explica para nós. Por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Chamado demônio. Estava tormentando a vida daquela criança. E como tem, viu, gente? Como tem. Eu costumo dizer para as pessoas que até alguns anos a gente não ouvia falar em criança obsidiada. Não. Você sabe que de uns anos para cá, centros espíritas estão lotados de criança obsidiada, lunática. Sabe por quê? Nós mesmos que fizemos. Olha a música que a gente dá para nossa criança. Olha a TV que a gente dá para ela. Jean Valjean, meu orador preferido, responsável pela terceira onda, que é a revelação cósmica, que a gente chama de RC, que eu estou estudando a fundo com Jean Valjean. Hoje mesmo eu vou comprar mais uns livros dele. Ele tem 55 livros escritos a esse respeito. Aí, nesse assunto não, gente. A respeito da revelação cósmica. A gente passou pela revelação material, que foi Moisés. A gente passou pela revelação do amor, que foi Jesus. A gente passou pela revelação das coisas espirituais, que é o espiritismo. E agora a gente está além, que é a revelação agora cósmica. É onde nós vamos aprender sobre ETs, irmãos de outro planeta, naves espaciais, a vida em outro planeta, de onde eu vim, para onde eu vou. Tudo isso agora está explicado na revelação cósmica. Vale a pena dar uma olhada. Então, Jean Valjean, ele vem nos explicar, ele vem nos esclarecer a respeito de como a gente altera o nosso psiquismo. A gente pensa que é uma brincadeira ver um filme pornográfico, ver uma cena de guerra, de matança, os Rambo da vida, muito sangue, esses jogos de videogame, que é matança pura. A gente está muito enganado. Altera. Porque aquilo passa a fazer parte da nossa mente. A gente grava. A criança, então, ela está na sua fase de memorizar tudo que a gente passa para ela. Então, isso vai acrescentando no interior, na psique daquele espírito, uma cena, por exemplo, quando está jogando videogame, o que a criança fala? Eu matei, eu peguei, eu dei um tombo, eu sangrei, eu atirei, eu joguei prédio no chão, joguei helicóptero. Isso tudo vai fazendo parte e vai preparando essa criança para esse mal.
para ser um assassino, para ser um corrupto, para ser um ladrão. Sim, isso não é brincadeira, não. Vai lá e dá uma olhada nos vídeos, nos áudios de Jean Val Elan. Jean, Jan, V-A-L-L, Elan, E-L-A-N, Jean Val Elan. Clica lá no YouTube que você vai achar. São milhares de... Gente, milhares. O homem tem um conhecimento que vocês não fazem ideia. Ele vem desde a mitologia, as mitologias. Ele cita mais de 70 mitologias. Ele vem desde a mitologia até os dias de hoje. É fantástico. Tá? Entende de ciência, de filosofia, dissecou o livro dos Espíritos. É fantástico o homem. Então ele vem nos explicar isso, que a gente coloca essas armas, esses jogos, esses filmes, que é só porcaria, e não é só filme não, novelinhas da Plim Plim e de outras mais, achando que isso é uma brincadeira. Não é. Grava no interior da criatura e faz parte, matar, sangrar, derrubar, destruir. E esses jogos é só isso, né? Então, quando Jesus vai dizer, né? Vai dizer para aqueles discípulos, por que vocês não puderam expulsá-lo? E qualquer um de nós pode impor as mãos, e aí Jesus a seguir vai nos ensinar o que nós temos que fazer, tá? Nossas crianças estão aí obsidiadas. Sabe por quê? Nós colocamos na bandeja e damos para os espíritos das trevas. Toma para você. Toma! Já está produzido. Já faz violência. Só vê violência na TV. Eu deixo mesmo, porque ele me dá sossego para eu poder me fazer minhas belezas corporais. Cuidar das quinquilharias da casa. Senta a criança no sofá e liga essas porcaria. Inclusive, cuidado com desenhos. Cuidado. Esses japoneses, então, é um perigo. Porque ele mostra uma face bonitinha, boazinha, mas é matança pura. Muito cuidado, eu esqueci o nome agora. Meu neto é apaixonado, tá? Então, gente... Os discípulos, aproximando de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Nós até tentamos, mas a gente não conseguiu expulsá-lo. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Vocês não têm fé? Vocês não acreditam. Para você fazer um negócio desse, você tem que acreditar. Eu posso, eu vou, eu já fiz, eu consigo. É acreditar. Acreditar no seu potencial. Se eu tenho Deus dentro de mim, é Deus agindo. Vós sois deuses. Vós sois luz, a luz do mundo. Somos filhos da luz. Nós somos luz. Aí, numa hora dessa, a gente apaga a luz. Ih, será que eu vou conseguir mesmo? Você nunca, quando você for aplicar um passo à pessoa, fazer uma oração, impor as mãos, nunca duvide de você. Não duvida. Porque quando você duvida, a pessoa que está recebendo duvida também. Porque a energia que você está transmitindo para ela é de dúvida. Você não acredita no seu potencial. Então Jesus vai dizer: é por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Gente, não vamos tomar o versículo ao pé da letra. Jesus não está mandando tirar uma montanha daqui e colocar uma montanha lá. Não.
De forma alguma. Ele está dizendo que são as montanhas das trevas, as montanhas da incredulidade, as montanhas da indecisão, as montanhas da falta de fé. A gente remove a montanha dentro da gente. E a gente remove a montanha que está no outro. Porque esse menino estava carregando uma montanha, caindo muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. Lá no Evangelho de Marcos, deixa eu conferir aqui, mas é Marcos sim, é Marcos. E tem Lucas também. Ele diz que o menino caía no chão e rolava e babava. E ainda esse extremo da água e do fogo. Então, quando Jesus cita a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês já viram um grão de mostarda? É uma pena que eu acabei com os meus, de tanto dar para as pessoas. Eu fui numa feira uma vez, lá no Maranhão, uma cidade chamada Imperatriz, minha mãe morava lá. E eu, quando vi o saco de grão de mostarda, de sementinha, eu comprei um meio quilo. A minha mãe ainda falou, Regina, uma feira enorme dessa, com tanta variedade aqui dessa região, você só vai comprar semente de mostarda? Eu falei, mãe, já ganhei minha viagem. Eu já ganhei, eu só quero isso. Vim toda feliz. E quando eu fazia o estudo a respeito do tamanho do grão da mostarda, eu pregava num papelzinho com um pedacinho de durex de fita adesiva transparente. Gente, o grãozinho da mostarda é como se você pegasse uma lapiseira e desse um pontinho de tão pequenininho. Por que Jesus cita o grão da mostarda? Porque ela é a menor semente, é isso aí ele mesmo que fala. Ela é a menor semente de todas as hortaliças. E é a que dá a maior árvore entre as hortaliças. A árvorezinha dela é bem grandinha, chega a 1 metro, da mostarda. Então, Jesus aqui está dizendo, uma sementinha tão pequenininha e que dá uma árvore tão grande entre as hortaliças, tá, gente? Não é comparado aí às árvores enormes, não. É a mostarda. Então, se tiver aquela fé mínima, você pode transportar montanha, sim. Você pode tirar esse espírito das trevas que está abusando, judiando, sacrificando essa criança. Você pode tirar. Então, direis esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha só o atrevimento de Jesus. Nada vos será impossível. Gente, cadê a certeza naquilo que a gente faz? Vocês já viram quando uma criança machuca, rala lá o dedão do pé, o joelho, vem correndo para casa chorando? O que a mãe faz? Primeiro ela abraça a criança chorosa. Aí depois ela assopra. Vocês já ouviram falar em passe de sopro? Hoje a gente não vê mais, porque não pode. Centro espírita você não pode dar passe de sopro, você não pode ajeitar, encurvar seu corpo um pouco para poder ficar mais próximo, você não pode tocar na pessoa de jeito nenhum. Não pode. Você tem que ser mecânico, aquela mão dura, você não usa a mente, você não usa o coração, você faz um balé com as mãos e pronto. Então, Jesus está dizendo, nada vos será impossível. É colocar certeza dentro de você. Eu vou curar essa pessoa agora. Agora. Quantas vezes eu chegava para aplicar o passe na pessoa e quando eu ia caminhar para o lado dela, eu já sabia o que ela tinha. Qual a região que eu deveria aplicar o passe circular. Não pode também, não pode. Gente, o passe circular, ele desmancha energias deletérias, ele retira os miasmas
da pessoa e a pessoa cura doenças. Eu constatei isso com simples passe, mas não pode. Você não pode. O demônio está ali, mas você não pode incorporar. Porque o movimento espírita retirou os fenômenos. Ninguém pode ver um médium incorporar. Não pode. É proibido. As incorporações à época de Jesus eram no meio da rua. No meio da rua. Agora não pode. A pessoa está ali babando, o espírito ele precisando falar, e a gente cala a boca, não fala. Aqui não pode. Vai estragar a beleza da reunião pública. Vai estragar a beleza da hora do passe. Silêncio. Fala nada. Então, quando Jesus coloca lá no principinho, até quando vos sofrerei. Gente, 2024 anos e a gente não aprendeu isso aqui com Jesus ainda. Aplicamos um passe e não colocamos a certeza, a fé. Eu vou conseguir. Centros espíritas dotados de enormes cabines de passe, dotados de enormes cabines para reunião de desobsessão. Mas não pode. E quando o espírito chega, a gente não usa de autoridade. Eu tenho autoridade aqui nessa reunião e você não vai bagunçar a minha reunião. Não vai. É onde a gente vai usar autoridade. E você vai ser encaminhado e você tem que dar certeza, né? Ai, meu irmãozinho, me perdoa. Usa seu coraçãozinho nessa reuniãozinha mediúnicazinha. Tudo é assim, desse jeito. Não é assim. Jesus nos ensina a ter autoridade. Por falar em autoridade, eu vou contar um caso para você. Adoro contar esses casos, gente. Adoro. Quem se lembra de Sueli Caldas Schubert? A nossa oradora estudiosa, uma pessoa linda, fundou o Centro Espírita Joana de Ângeles, lá no bairro Bauru. Sueli viajava muito fazendo palestras e ela foi ao sul. Eu não me lembro agora, mas eu acho que é Santa Catarina, mas não me lembro. E ela foi fazer uma palestra. E após a palestra, o dirigente da casa a convidou para participar da reunião de desobsessão. O que é uma desobsessão? É pegar esse obsessor e encaminhá-lo a um hospital do espaço para um tratamento e retirá-lo daquele incômodo que ele está causando a um encarnado ou causando a um desencarnado. Como eu já disse, pode ter obsessão de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e pode ter de encarnado para encarnado. Então, ele explicou para Sueli, como a nossa casa é muito grande, nós temos 2 andares e a gente tem uma reunião de desobsessão no primeiro andar e concomitantemente nós temos uma outra funcionando no segundo andar, porque são muitos médiums e são muitos dirigentes e nós temos uma casa muito grande de trabalhadores. Sueli aceitou. E ele convidou a Sueli a participar da reunião que ele dirigia, que era no segundo andar. Sueli foi, houve abertura, uma pequena leitura lá de um belo trecho, iniciou a reunião. Olha o que aconteceu. Comitantemente, no andar de baixo, também estava acontecendo a mesma reunião. Então, era muito bom, porque atendia muitos espíritos, e em cima atendia muitos espíritos embaixo. Na reunião de baixo, incorporou um ex-nazista. Não tinha noção que estava desencarnado. Havia feito horrores na Alemanha. Daquele lá, da equipe do Hitler. Incorporou. Botou a médium em pé e falou, vou quebrar isso tudo. Eu sou um soldado de Hitler
e levantava a mão e falava Heil Hitler, e a médium começou a quebrar os lápis, a rasgar os papéis, e essa reunião de baixo virou uma bagunça. O espírito, através de uma médium, jogou as cadeiras no chão. Ninguém conseguia dominar o espírito. Sabe o que aconteceu? Ele virou para o pessoal daquela reunião do andar de baixo e falou: agora eu vou à reunião lá em cima e vou acabar com ela também, porque eu estou aqui para acabar com isso. Porque isso é uma palhaçada. Quem manda somos nós. O nazismo ainda manda no mundo. Vocês acreditam que ele fez... Hoje, gente, eu estou falando a médium, não, é o médium, era um homem. Ele fez o médium subir as escadas. Era uma escada de madeira e rangia. Sabe quando a escada range na hora que pisa muito bruto? Gente, quando Sueli conta isso, ela fala, a gente via a farda, aquele sobretudo enorme e aquelas botas, aqueles coturnos, e ele pisando na escada. Vocês não sabem o que aconteceu. O cara chegou, o médium incorporado com esse nazista chegou na reunião lá de cima, mas acontece que o mentor daquela reunião, porque nessa época os mentores agiam, que hoje a gente está difícil ver isso, já tinha avisado para esse dirigente, já. E já tinha alertado a própria Sueli, que tinha uma... Ela já desencarnou, tá, gente? Tinha uma mediunidade incrível. Então, esse dirigente já tinha sido avisado. Esse nazista sobe batendo o pé nas escadas, pisando duro. Ele já se preparou. Ou seja, o que ele fez? Ele já lembrou daquilo que ele aprendeu com Jesus, também com a doutrina espírita, e ele se preparou, ele se armou. É o que faltou aqui nos discípulos. Ele já se armou. Ele armou de quê? Determinação, de coragem, colocou dentro da cabeça dele o que ele iria fazer. Quando o espírito acabou de subir a escada, era uma pequena escada, que ele foi se aproximar daquela mesa onde estavam os médiuns, sabe o que o dirigente fez? Desculpa, gente, acabei que eu derrubei aqui. Sabe o que o dirigente fez? Ficou em pé, esticou os ombros, levantou a mão e falou: Heil Hitler! Sabe o que aconteceu? O espírito saiu imediatamente e a médium derrubou lá no chão, porque a carga foi muito pesada. Ele só fez isso. Ele jogou o jogo do espírito. Ele não ficou, meu irmãozinho, vai embora, não fica aqui não é seu lugar. Os espíritas chamam de doutrinar. Eu tenho horror dessa palavra. Doutrinar. Fica parecendo uma coisa meio militar, né? Por que não evangelizar? E aqui Jesus está mostrando. Quer ver o que ele fala a seguir? Gente, só concluindo, resolveu a situação, todo mundo de olho arregalado, com a autoridade daquele dirigente. Foi. Ele saudou ele do jeito que ele queria. E nesse momento, o que ele fez? Ele acordou o espírito. O que eu estou fazendo? Eu ainda sou nazista. Ele deve, nesse momento, ter olhado em volta dele e visto que ele estava sendo um palhaço. Ele estava usando o corpo de alguém que nem era dele. Ele foi retirado na hora. E esse choque adiantou para os mentores da casa conseguirem desligá-lo do médium, que ele ia fazer horrores. Tá aqui, ó. Ele jogava a criança no fogo, jogava a criança. Ele, que eu estou falando, o espírito lá. Jogava no fogo, jogava na água. Atitudes violentas. E esse pai amoroso não conseguia evitar. Jesus repreendeu e deu uma ordem. Saia! Não está escrito aqui, não.
Jesus dava uma ordem energética. Esse dirigente acreditou nele. Gente, eu já participei de reunião de subseção, o que os médios têm medo, ficam acovardados, não acreditam na gente. Quando você fala, a gente vai fazer isso assim. Não, pode não, vai fazer escândalo, vai gritar. Entendeu? Olha o que Jesus fala a seguir. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Qual o dirigente que tem autoridade, autonomia, moral para fazer isso? Primeiro, tem que conhecer a história. Esse dirigente sabia. Se aquele soldado estava dizendo que ele era nazista, é porque ele estava vivendo aquele personagem ainda. Para isso ele tem que estudar. Estudar o livro dos médiuns, estudar a Gênese, estudar a história, estudar Jesus. O que Jesus faria nesse momento? Jesus ia bancar um nhenhenhé, nhenhenhé, nhenhenhé? Não, é autoridade. Tem autoridade. Quando você for aplicar um reiki, fazer uma oração, tem autoridade, mas não é aquela autoridade palhacenta de ficar gritando: Deus, você tem que curar essa pessoa agora. Não, é você. É você que vai fazer. Então, quando Jesus diz, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Cadê a oração? E o que é o jejum? É passar fome? Não. Jejum de vícios. Jejum de imoralidades, jejum de agressividade, jejum de preconceitos, jejum de orgulho, achar que é melhor do que aquele espírito, sem olhar o nosso próprio passado. Quantas vezes eu me colocava no lugar do obsessor e pensava, gente, o que será que eu já não fiz por aí? É onde entra a misericórdia. Porque a autoridade não quer dizer que tenha que ter falta de caridade, de misericórdia. A autoridade é que eu sou melhor que você nesse momento. Nesse momento. Você nem é meu irmãozinho nesse momento. Eu te mando. Retira-te. Então, oração. O que é oração? Pai nosso do céu, Pai nosso do céu, Pai nosso. Ave Maria, Ave Maria. Não. É ter certeza que essa oração está invocando quem? O Pai. Jesus. Os bons espíritos. Ajuda o mentor da casa. Ele precisa de ação da matéria para ele agir. E esse homem deu essa energia, esse dirigente. Ele deu essa energia para que o mentor usasse essa única palavra. 2 palavras. Heil Hitler! O soldado, a média caiu no chão e o tal do soldado foi encaminhado. Deve ter sido adormecido nesse momento. Então, ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus. Jesus também já parte para outro assunto. Fica com nhenhenhé, com mimimi, não. Lá, eu não sei se é Lucas, eu acho que é Lucas. Jesus manda dar de comer para aquela criança exaurida, arrancadas energias, judiação, o menino não dormia, não comia, e tudo que ele comia, o espírito pegava tudo que esses espíritos tiram, tá? Ele tira plasma sanguíneo, comida que a gente come, pode ter certeza disso. Lá em Lucas ele fala para dar de comer, para dar uma sustância para aquela criança. Então, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Jesus está descendo
lá naquele monte. Gente, não tem como a gente pegar o Novo Testamento e ler um trecho e achar que entendeu. Você tem que voltar no anterior e no anterior para você entender por que Jesus está falando. Jesus estava descendo e lá, lembra que aqueles capelinos, Moisés e Elias, tinha falado com Jesus: você vai ser crucificado ou apedrejado se você não cumprir as ordens de Javé. Você tem que pegar em arma, você tem que fazer guerra. E Jesus falou: não vou. Jesus se deixou crucificar para mostrar que ele não ia fazer guerra. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. É aqui, judeus e romanos. Encerrando, ele diz: e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Lembra quando a gente fez o estudo sobre a transfiguração? Que os apóstolos não deram muita importância, eles logo quiseram saber de Elias, de João, lembra? Então, agora começou a cair a ficha. Jesus vai ser crucificado mesmo, ou apedrejado. E aí se entristeceram muito. Daí em diante, Jesus começa a falar da morte dele, alertando e já preparando seus apóstolos, seus discípulos, que ele ia desencarnar. Então, gente, fica aí a cura de um lunático, uma pequena passagem e que a gente aí enriqueceu. Esse caso quem contou foi a própria Sueli, tá, gente? O caso lá do soldado nazista. Foi a própria Sueli que contou. E a Sueli falou que ela fica, quando ela lembra, ela fica toda arrepiada quando ela lembra desse caso. Que ela aprendeu muito com esse dirigente. Gente, o nosso presente de hoje é uma garrafa completamente diferente. Tem gente que acha ela feia. Eu acho feia, mas eu acho interessante. É uma garrafa quadradinha, fácil de trabalhar. Aí eu fiz tipo um robô quadrado, tá vendo? Isso brilhando aí são espelhinhos que eu coloquei, né? Aqui a boca quadrada com os dentes, uma barbicha, olhos quadrados, sobrancelha, nariz, tá vendo? E do outro lado eu fiz redondo, ó, em dourado. Tá dando para vocês verem? Aí eu fiz aqui uma sobrancelha arredondada, os olhos, a boca em formato de coração, a ponta do nariz também. Então fica aí a nossa oferta para quem quiser enfeitar a sua casa com uma garrafa robótica. Tá aí então a minha oferta. Ela é toda brilhante. Ela tem prateado aqui, né, verde e aqui dourado. Fica aí a nossa oferta. Vamos à nossa frase. Misericórdia quero e não sacrifício. Não sacrifica ninguém, nem o obsessor. Cuida dele, que ele também é seu irmão. Tem autoridade, mas sem desejar mal. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para esses. Tipo esses obsessores que jogavam o menino no fogo e na água. Jesus veio para o infeliz do soldado nazista que achou que ele ainda ia matar, sacrificar e judiar, como ele fez na Alemanha. A dívida enorme que a Alemanha tem, né? Principalmente com o povo judeu. E depois era plano de Hitler exterminar os homossexuais, ciganos e negros. Racista, né? Então fica aí, eu não vim
para os justos, mas eu vim para os pecadores. Eu preciso da sua ajuda, porque você é meu discípulo. Aprende comigo. Doçura é doçura, mas você pode usar, você pode não, você deve usar autoridade no cargo, no posto em que você está. Vai ajudar? Autoridade. Passa essa certeza, essa autoridade para um paciente na cama de um hospital para você ver. Fala com ele, você já está curado. Que Jesus nos abençoe. E eu deixo um beijo no seu coração